Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Clóvis do Gauss Preparatório e eu vou apresentar para vocês a resolução das questões do processo seletivo de Jaraguá do Sul. Teve uma prova agora recente e ela serve de base para nos prepararmos, né, para o concurso que vai ter agora em Joinville, certo? Então vamos lá para a primeira questão, vamos fazer essa análise. Olha só o que ela diz. A sala do apartamento do Henrique apresenta o formato de um retângulo. Então, peraí. O retângulo ele traz para nós, né, que estamos trabalhando com geometria plana. Né? Até então é geometria plana, que tem o mesmo perímetro de um quadrado de 24 metros de lado. Tá dando a informação que o perímetro, né, é o mesmo entre o retângulo e o quadrado. E fala que o quadrado tem 24 metros de lado. Isso nos dá a indicação do que é o caminho da questão, ok? Tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar, a soma de todos os lados é o perímetro, tanto do retângulo quanto do quadrado. Tá? Então, por isso que eles fizeram essa análise para o candidato ter, né, os meios para seguir. Então, eu vou começar a desenhar aqui para vocês e nós vamos entender passo a passo essa questão. Então, primeiro, temos aqui um retângulo e temos aqui um quadrado. O lado do quadrado é 24. Se todos os lados são iguais, então nós temos um perímetro de 24 vezes 4, que vai dar 96. Ok. Ou seja, 96 também é o perímetro do retângulo. Só que a questão fala que o retângulo tem um lado x e o outro lado é o triplo de x. Se eu havia dito que os perímetros são iguais, então o perímetro do quadrado, que é 96, no retângulo também é 96. Isso a questão está fornecendo. Então, se eu somar todos os lados do retângulo, 3x mais 3x, porque todos os lados opostos são iguais, né? Mais x nós vamos ter 96. Ou seja, 96 vai ser igual a 8x. O x, que é o valor da lateral ali, vai ser 12. Então, se esse lado aqui é 12, o outro lado lá vai ser 36. Certo? Só que a questão está perguntando a área da sala do Henrique. A área, tanto no quadrado quanto no retângulo, é base vezes altura. A base é 12, a altura é 36 no retângulo. Então, teríamos aqui 12 vezes o 36, encontramos a resolução, né, a resposta, que é 432 metros quadrados. Letra B. Então, são conceitos básicos, eles tentam enganar o candidato, falando muita coisa, enrolando, falando triplo, falando sobre perímetro, falando área, tudo misturado dentro da questão, só que você tem que fazer passo a passo, entender os conceitos, e aí a sequência da questão, ela flui naturalmente aí, sem grandes problemas, certo? Então, vamos partir aqui para mais uma questão, que seria a questão 8, ok? Então vamos lá. A Marina, que é assistente social de Jaraguá do Sul, comprou um tablet no valor de R$ 2.450, pagando à vista. Só que a questão fala que o valor parcelado é de R$ 3.500. Qual que foi o percentual de desconto nessa compra? A Banca Sociesc, que é o Instituto Ânima agora, né, ela realmente cobra muita porcentagem. Então vamos entender o que aconteceu. O preço mesmo era 3.500. Ela teve um desconto, que a gente não sabe quanto que é justamente isso que a questão está perguntando. E ela acabou pagando à vista 2.450. Então vamos pensar assim, primeira coisa, qual que foi o desconto que ela teve? Se eu pegar o 3.500 e eu tirar o 2.450, ela obteve um desconto de R$ 1.050. Mas R$ 1.050 é quanto, né, em relação a 3.500? Porque o desconto é com base no valor que era lá parcelado. Então vamos pensar assim, ó.
10% de 3.500 é 350. 10% também é 350. E 10% 350. Se eu somar 3 vezes 350 aqui, né, nós vamos ter exatamente quanto que foi o desconto. Ou seja, o desconto é 30%. Certo? O desconto 30%. Uma análise simples, tá? Porque entre 3.500 e 2.450 teve desconto de 1.050. Ok? Então ficamos aí com a letra A. Também uma questão boa, simples, e era só fazer o método Ninja. Inclusive eu tenho um vídeo meu na página do Gauss explicando o método Ninja para decompor as porcentagens e chegar no resultado de maneira mais rápida. Vamos para a próxima questão, a questão 9. Nós tivemos aqui essa questão de porcentagem. A próxima questão é uma equação de primeiro grau, clássica também, tá? Que é quando a gente trabalha com texto. O texto temos que transformar no português para álgebra, né? Então, duas amigas, com a chegada da Páscoa, foram ao supermercado para comprar chocolates. A Samira comprou 3 caixas de bombom, 3 caixas de bombom e 6 barras de chocolate. 6 barras de chocolate ao leite e gastou R$63. Ok, fizemos a primeira coleta dos dados. Paula comprou 2 caixas de bombom e 8 barras de chocolate. 8 barras de chocolate, gastando então R$60. Certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o método do escalonamento. Ok? Porque a ideia é igualar uma linha com a outra para que uma das variáveis, que é a letra B ou a C, ela desapareça e então a gente consiga resolver mais fácil. Existe o método das matrizes, existe substituição, mas o escalonamento é o mais indicado para provas de concurso. Então entenda que dá para fazer de outro jeito também, mas eu vou aplicar aqui o que seria o mais certo e mais rápido. Vamos entender o seguinte, se eu quero igualar, vamos multiplicar a primeira linha por 2, certo? Que daí vai ficar 6b mais 12c igual a 126. Ok? Na parte de baixo, nós vamos multiplicar por menos 3. Por quê? Porque o menos 3 vezes 2b vai dar menos 6b. Menos 3 mais 8c vai dar menos 24c. E menos 3 vezes 60 vai dar menos 180. Ok? Agora sim a gente faz a soma, porque vai acabar eliminando o b, né? Que é o valor do bombom, a gente vai encontrar o chocolate e depois a gente consegue puxar aí a resposta de volta para o bombom. Se eu tenho R$12 aqui, nessa soma do 12 com 24, eu tenho 12 no banco e eu retiro 24, eu vou ficar devendo 12 para o banco, certo? Se eu tenho R$126 no banco, tá? E eu retiro 180, certo? E eu vou ficar com 54, é isso? Dá 4, vai dar 30, 54. 54. Aqui é menos 12c, ou seja, menos 54 dividido por menos 12, nós vamos ter o valor de quanto custa uma caixa de chocolate, tá? Vamos descobrir aqui, ó, 54 dividido por 12 vai dar 4, vai dar 48, vai sobrar 6,05, ou seja, uma caixa de chocolate é R$4,50. Só que cuidado, porque nós temos aqui R$4,50 nas alternativas. A questão está te perguntando quanto que custa uma caixa de bombom. Então,
A banca, ela geralmente tenta aplicar, né, esse golpe, né, essa rasteira, que é a famosa pegadinha. Então vamos agora entender que se o chocolate é R$ 4,50, a gente consegue descobrir quanto que é uma caixa de bombom fazendo a substituição em alguma dessas equações. Tanto faz, se for lá naquela primeira lá em cima, na equação do meio, tanto faz. Então vamos botar aqui, vamos usar essa com 2b mais 8c igual a 60. Então, 2b mais 8 vezes 4,50 vai dar 60. 8 vezes 4,50 vai dar 36. 2b mais 36 igual a 60. Ou seja, 2 bombom, né? Vamos cuidar aqui para não passar em cima da minha cabeça aqui, tá? Vai dar 36 menos 60 vai dar 24. 24 dividido por 2, nós temos quanto que vale um bombom. Um bombom, então, aqui vai valer R$12. A caixa de bombom, R$12. Ok? Tá? Então, a resposta correta é a letra C, pessoal. Cuidado com isso. Ok? Vamos lá, então, para a próxima questão, que seria a questão número 10, que caiu no concurso. Eu gostei muito dessa questão, porque o pessoal se bate aqui, ó. Vai lá e acaba marcando letra A. Tá? Então, cuidado com isso, a gente sempre fala no curso, tem que ter muita atenção com esse tipo de questão. Vamos para a próxima. A próxima questão é uma questão boa, clássica também. Aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Essa questão não precisa fazer conta, na verdade. Por quê? Se você conhece o triângulo retângulo, o triângulo de Pitágoras, que fala que se esse lado é 5, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 3, a gente consegue fazer a questão de maneira muito rápida. Então percebam o seguinte: Celso e Pedro marcaram de se encontrar no cinema no ponto C. Beleza, ponto C é o cinema. Celso percorreu uma distância de 15 km partindo de sua casa, do ponto A. Então o Celso saiu daqui, veio para cá, 15 km. Já o Pedro, que saiu do ponto B, foi também para o cinema, só que a distância era 9 km. Então daqui até aqui, partindo, enquanto seu amigo Pedro percorreu 9 km partindo de sua casa no ponto B para o cinema, ponto C. Aqui vai ser 9. Então, vamos cuidar só uma coisa aqui, ó. Que eu acabei invertendo aqui. Celso e Pedro marcaram de se encontrar no cinema, ponto C. Celso percorreu uma distância de 15 km de sua casa no ponto A para o cinema, enquanto seu amigo Pedro percorreu 9 km de sua casa para o cinema. Ok. Se Celso passasse na casa de Pedro antes de ir ao cinema, qual seria a distância percorrida? Se Celso passasse na casa de Pedro. Tá? O Celso, ele mora no ponto A, que é a casa do Celso. E aqui é a casa do Pedro. Se Celso passasse na casa de Pedro, ou seja, ele quer saber essa distância daqui até aqui e essa distância daqui até aqui, partindo nesse sentido. Então, primeiro nós temos que descobrir quanto que é esse lado e a gente consegue resolver a questão. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos aqui, ó, 15 ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais x ao quadrado. 15 ao quadrado vai dar 225. 9 ao quadrado, 81, mais x ao quadrado. 225 menos 81 vai ser igual a x ao quadrado. Ok? 225 menos 81, nós vamos ter aqui, vou fazer aqui no cantinho, 4, vai dar 144.
Então essa distância ali é 12. É 12. Porque raiz de 144 é 12. Né? Essa distância aqui, 144, para mim descobrir quanto que é o x é 12. Se essa distância aqui é 12, qual que foi a distância que ele percorreu? O 12 mais o 9, que vai dar 21. Então tem que ter cuidado porque ele quer saber a distância percorrida por ele ao chegar ao cinema. 12 nós temos aqui na letra A de novo, mais uma pegadinha. Então cuidado, porque ele não queria saber a distância entre a casa do Celso e do Pedro. Ele queria saber quanto que o Celso vai andar se ele sair de casa, passar na casa do Pedro e os dois forem juntos aí para o cinema lá no ponto C. Então é 12 mais 9. Tá? Uma outra maneira mais rápida de nós entendermos, que foi em relação ao triângulo retângulo, né, pelo teorema de Pitágoras, é que se aqui é 15, né, vamos fazer um desenho rápido aqui para nós entendermos. Se aqui é 15 e aqui é 9, aqui obviamente vai ser 12 também, gente. Porque se eu multipliquei isso aqui por 3, aqui eu multipliquei por 3, aqui também eu vou multiplicar por 3. Então aqui vai dar 12, aqui vai dar 9 e aqui vai dar 15. E a questão te dá essas duas informações. Tá? Então seria uma maneira mais rápida para não ter que trabalhar com a fórmula, né? Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Ok? Então essa questão era mais simples, só cabia uma interpretação no final ali. Certo? Então vamos lá. Mais uma questão na sequência, seria a questão 11 agora, tá? A questão 11 é uma PA, seria uma das questões mais difíceis dessa prova, tá? Vamos fazer uma análise. Um conjunto de números sequenciais representa uma progressão aritmética. Então ele já fala qual que é o assunto, é a PA. Considerando que o sétimo, o A7, é 21. E o quinto número, ou seja, o A5, né, ele vai ser 15. Qual é o primeiro número dessa sequência? Se nós não conhecermos um macete, que eu vou passar para vocês aqui, que é fantástico, essa questão se torna extremamente complexa. Qual que é o macete? O interessante para nós é descobrir qual que é a razão, né? Que é de quanto em quanto está crescendo essa progressão. Então, qual que é a dica? Se eu faço a subtração de 7 menos 5, eu vou ter 2. 21 menos 15, eu vou ter 6. Se eu fizer 6 dividido por 2, eu encontro a razão. 3. Simples assim. Certo, Clóvis, mas e agora? Se eu tenho a razão, o que eu faço com isso? Com a razão, a gente consegue encontrar o primeiro termo. Porque a questão falou que o quinto termo é 15. Então, se a razão é 3, e quando ela é crescente vai aumentando de 3 em 3, se eu quero diminuir, né, eu vou subtrair 3. Então, o quarto termo vai ser 12, o terceiro termo vai ser 9, o segundo termo vai ser 6 e o primeiro termo vai ser 3. Vamos reler a questão para ver se não tem nenhuma pegadinha. Qual que é o primeiro número dessa sequência? Primeiro número é 3. Veja bem, nós temos aqui um macete para descobrir a razão. Sabendo a razão, a gente consegue terminar o cálculo descobrindo qual que é o primeiro. A gente poderia descobrir qual que é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, qualquer número dessa sequência com base, né, na descoberta da razão. Questão boa também. Vamos para a próxima aí, que é a questão 12. Né? Caiu aí na prova do processo seletivo de Jaraguá do Sul. Questão 12. Mateus é diabético e necessita da aplicação de insulina diariamente. Após a administração da insulina, os níveis M em miligramas no sangue de Mateus, em função do tempo, que está em horas, são dados pela função. Então nós temos ali uma função, t ao quadrado menos 6t menos 7. Então vamos fazer aqui essa questão
da função. T ao quadrado menos 6t menos 7. Eu preciso descobrir quanto que é o t, quanto que é o tempo. Ou seja, é só fazer uma aplicação do teorema de Girard, né? Teorema da soma e produto. Nós temos que imaginar dois números que multiplicando dá menos 7 e somando vai dar menos 6. Então aqui vai ser 7 e 1, 7 e 1. 7, ou melhor, menos 7 mais 1 fecha menos 6. Tudo que a gente faz na parte de baixo a gente tem que repetir na parte de cima. Menos 7 vezes 1 fecha menos 7. Então os dois valores possíveis do tempo só pode ser esses dois números que a gente imaginou. O menos 7 vai virar 7 positivo e o 1 vai virar menos 1. Como nós estamos falando com o tempo, essa segunda opção aqui não é válida, porque o tempo é positivo, né? Então a resposta é letra C, 7 horas. Certo, pessoal? Então aqui eu apresentei algumas das questões, macetes, dicas rápidas, e a gente vai finalizar com um salve, um grande abraço e fiquem com Deus. Até breve.